Vamos dar então início à nossa conferência de hoje, aqui do Lacos DBB Brasil, e a nossa convidada hoje é a professora Érica Parlato Oliveira, e ela vai falar para a gente sobre bebê e pesquisas. Érica, a palavra então está com Bom, você. agradeço imensamente a oportunidade de falar nesse grupo, né, a gente vai trabalhar no próximo ano aqui na parte brasileira da Associação Lacose de Bebê sobre esse tema, bebê e pesquisas, e então eu faço essa primeira, conferência para inaugurar esse tema que vai durar então durante os nossos próximos 12 meses, como já tiveram outros temas anteriores. Então, eu começo dizendo, se a gente vai falar de bebê e pesquisa, que a gente tem a ciência como lugar do que é transitório, da transformação. A ciência é o lugar onde os saberes perenes estão em um outro campo, que é o campo da doutrinação, da perpetuação de conhecimentos que resistem ao tempo em função da crença depositada e investida neles. A imutabilidade de um conhecimento só é possível pela força que as instituições interessadas empregam para se manter no poder, fazendo campanhas de desinformação e difamação daqueles que procuram questioná-la ou transformá-la. O meu trabalho vai num outro sentido. O meu trabalho é o de permanecer ávida para o que podemos vir a construir, e não somente pela defesa do que já construímos. A solidez de um conceito, de uma proposição teórica, não se abala e não é refutada por críticas inconsistentes. As refutações que são feitas à psicanálise, que possuem pertinência, precisam ser respondidas com argumentos que mostrem o que está sendo produzido para lidar com os problemas levantados. A crítica externa ao campo muitas vezes favorece a criação de possibilidades ainda não exploradas. Para as críticas relevantes e, sobretudo, mal intencionadas, que querem apenas destruir e destituir, é preciso mostrar o que estamos produzindo e não somente o que foi realizado há mais de 100 anos. O trabalho de produzir conhecimento é um processo árduo que requer muitos investimentos daqueles e daquelas que desejam fazer psicanálise. Minha experiência tem mostrado que muitos jovens na universidade não sabem que podem fazer psicanálise, pois ela é transmitida, na maior parte das vezes, como algo que está pronto e acabado, e não como algo que precisa ser transformado, como todo conhecimento científico. A epistemologia nos oferece hoje modelos que nos permitem poder pensar a ciência como lugar da transformação. Conhecimento é científico porque ele se transforma com o tempo, a partir de novas descobertas e em função das transformações que ocorrem na história. Fazer ciência não é reproduzir um modelo pronto, é ser capaz de adaptar modelos que podem ser eficazes para o fazer científico do que estamos construindo. Para mim, essa transformação ela é importante. E não cabe, então, continuar vermos o bebê como ele era visto através das pesquisas de um outro tempo. A minha proposta é que a gente pode ver o bebê no nosso tempo e saber, então, que tudo se transforma. Por que o nosso olhar sobre o bebê não se transformaria? A transformação é uma condição que existe como princípio em todas as coisas e sistemas que estão sustentados em dogmas. E mesmo estes sofrem pequenas alterações com o passar dos tempos. Mas o seu princípio é contrário à transformação e sua busca é permanecer inalterado. Os dogmas religiosos são exemplos clássicos de saberes que procuram permanecer inalterados. No campo do conhecimento, do saber, a transformação é a regra fundamental. Não pode permanecer inalterado o que já não possui as condições que o produziram. O conhecimento humano, por mais que ele seja realizado por especialistas dentro de disciplinas, ele é afetado de forma direta e decisiva pelos desdobramentos científicos realizados por outras disciplinas. Por isso, o interesse de trabalhar sempre de forma transdisciplinar. Uma transformação realizada em um campo produz transformações
em outros campos. Para produzirmos conhecimentos no nosso campo de estudos sobre o bebê, é preciso estarmos atentas ao que está sendo realizado nas diversas áreas de conhecimento que fazem investigação sobre o humano. A frase de Lavoisier, abro aspas, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, fecho aspas, pode ter uma outra versão. Proponho dizer que, no humano, pelo ato de criar, tudo se transforma. A transformação é uma condição humana. Seus atos transformam o objeto e este ato de transformar o transforma. Nós transformamos continuamente. Vou fazer uma citação aqui do Alain Prochain, que é um professor do Collège de France, que nos permite pensar dessa forma. Abro aspas. Nada, portanto, é estável em um organismo, seja no nível molecular ou em um nível superior de integração, sendo o nível celular apenas um desses níveis. Tudo se degrada, mas tudo é reconstruído. Não exatamente de forma idêntica, com as consequências que podem ser antecipadas na ordem da patologia ou da adaptação por individuação. O DNA em si é uma estrutura eminentemente instável, que requer reparos constantes, que não são isentos de erros, mas sem os quais os organismos se manteriam muito tempo. Devemos também aceitar que, mesmo sem acidentes, o genoma é objeto de modificações em sua própria sequência. Essas alterações na sequência, na maioria das vezes por inserção de fragmentos de DNA, fenômeno de transposição, têm consequências na evolução das espécies, mas também na dos indivíduos. Fecho aspas. É essa transformação que irá garantir que o bebê seja um sujeito singular. Próximo tópico aqui, o trabalho de pesquisa, que é do que a gente vai falar nos nossos próximos encontros. Para construir um conhecimento sobre o bebê, venho realizando, desde os anos 2000, e atualmente na direção do Baby Lab Serrep Fimantan, um trabalho que adota estes princípios que eu apresento aqui. E para que isso seja realizado com a consistência necessária para produzir conhecimentos com relevância, venho estabelecendo parceria com diversas instituições de pesquisa, a Universidade Paris-CT, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Federal de São Paulo, a Estadual de Campinas, a Católica de Louvain, o Instituto Contemporâneo da Infância, a Universidade Paris-Nanterre, Jean Jaurès, em Toulouse, e a Universidade Tongji, em Xangai. O que tenho encontrado nestes anos é para tomar emprestado uma expressão cara ao François Ansermet, que é a questão da vertigem. Estamos nos deparando com um bebê que nos surpreende a cada nova pesquisa e que nos mostra na clínica que não estamos reconhecendo o que ele realiza e constrói. Evidentemente que não são apenas os trabalhos que eu realizo com o meu grupo que mostram isso, mas sim um conjunto extenso de produções que não param de nos deslumbrar com o que o bebê sabe já nos seus primórdios, e isso não somente no pós-parto. O bebê, ainda no útero, nos oferece inúmeras provas de que ele realiza operações complexas que irão, passo a passo, se transformar durante toda a sua vida. Hoje, trabalho com a disposição de construir esse modelo teórico a partir da psicanálise, para que possa dar sentido às descobertas que estamos realizando no campo da pesquisa e da clínica do bebê. Ainda faltam muitas peças que precisam ser encontradas, para que possamos saber como os bebês fazem tudo o que está sendo mostrado. Novas metodologias aliadas às novas possibilidades de modelização e inteligência artificial nos ajudarão nessa tarefa, pois ainda há muito o que saber sobre os saberes do bebê. Como tratar tantas informações em um modelo teórico? Essa questão já era colocada por François Crick, em 79, no seu artigo Thinking About the Brain. Ele coloca o mesmo problema que encontramos agora. Muitas peças sobre o tabuleiro e a ausência de um modelo que possa organizá-las. Venho trabalhando, a partir do Lacan,
com o modelo da trança, para criar um arranjo no qual, um, há uma desordem, 2, há um desequilíbrio, 3, há uma não linearidade e 4, os processos interativos venham no lugar do que seria esperado em termos de ordem, reversibilidade e causalidade linear. Então, eu troco os meus paradigmas. Ao invés de pensar em ordem, reversibilidade, causalidade, eu proponho pensar em desordem, desequilíbrio, não linearidade e processos interativos. Esse aparente caos, proposto por Edgar Morin, no seu Paradigma Perdido, a Natureza Humana, já lá na década de 70, Edgar Morin, um filósofo francês, oferece um modelo epistemológico que ressalta a complexidade do humano, onde a articulação do real, do imaginário e do simbólico deve ser pensada a partir dessas 4 proposições que eu enumerei: desordem, desequilíbrio, não linearidade e processos interativos. O campo psicanalítico tem uma proposta teórica sobre o sujeito e uma clínica que me permite pensar essas descobertas dentro deste campo. A linguagem é, sem dúvida, o elemento central da articulação para fazer esse trabalho de construção teórica. E quando falo linguagem, vocês já sabem, não estou falando da língua formalizada, articulada por uma palavra verbalmente oralizada, como é comum, muitas vezes, os psicanalistas pensarem. Falo para vocês, os bebês, de forma ampla, pois não concebo que haja uma condição biológica determinante para ser sujeito, seja ela qual for. Os bebês constroem suas possibilidades a partir da interpretação que eles vão fazendo da complexidade com a qual se deparam. E eles, então, constroem uma outra complexidade, que é ele mesmo, enquanto sujeito. Essa foi uma preparei para vocês essa fala, curta, concisa, mas que me permite dar o pontapé de partida, para a gente ver qual o nosso interesse em saber as pesquisas atuais sobre o bebê e quais são os efeitos, né. Na nossa época, a gente não pode mais trabalhar com conceitos que foram criados a partir de conhecimentos de um momento anterior que hoje não se sustenta mais. Então, para mim é uma questão ética, uma questão totalmente necessária que a gente pare, primeiro, para se interessar numa perspectiva transdisciplinar sobre as produções feitas em outras áreas do conhecimento, e que, a partir então dessas novas possibilidades de conhecer o que o bebê já sabe, a gente possa repensar alguns conceitos teóricos psicanalíticos. E para mim o efeito disso tudo vai ser mudar a nossa forma de olhar e de interagir com esse bebê, seja na clínica ou na educação ou até mesmo na pesquisa. Então é só um ponto de partida, eu acho que esse ano promete, para mim esse tema me interessa muito, que a gente possa se atualizar e que a gente se questione, como em qualquer outra área do saber, que a gente se permita se transformar. Muito obrigada.